Meu nome é Edmundo Ferreira da Rocha, eu sou nascido e criado em Campos do Jordão e atualmente eu faço um trabalho de divulgação da história de Campos do Jordão através da fotografia. Eu tenho um site na internet também onde eu publico essas fotografias, essas histórias sobre Campos do Jordão. Hoje eu vou conversar um pouquinho a respeito do Palácio do Governo, o Palácio Boa Vista de Campos do Jordão. Na realidade, tudo começou no ano de 1938, quando era prefeito de Campos do Jordão, o Dr. José Arthur da Mota Bicudo, numa das visitas que o Dr. Adhemar de Barros fez a Campos do Jordão, enquanto ele era o interventor do Estado de São Paulo. Interventor, na realidade, seria uma pessoa nomeada pelo presidente da República para praticamente governar o Estado de São Paulo enquanto existia uma situação que estava aguardando uma eleição para eleger um governador do Estado de São Paulo. Então o Dr. José Arthur da Mota Bicudo era muito amigo do Dr. Adhemar de Barros, e ele levou o Dr. Adhemar de Barros aqui no Alto da Boa Vista para conhecer aquela paisagem que era maravilhosa e é até hoje, né? E o Adhemar de Barros ficou encantado com aquela paisagem, né? Então ele resolveu, de alguma maneira, adquirir aquelas terras lá e deu início ao projeto para a construção de um palácio do governo, onde a intenção era para ficar como residência de inverno do governador do Estado de São Paulo. Então, naquela época, ele contratou o serviço do Dr. Jorge Pitts Rainbow, que era um cidadão que tinha uma casa em Campos do Jordão, no Moarama, era um engenheiro arquiteto, e ele fez o projeto para a construção do Palácio Boa Vista. Na realidade, o início da construção do palácio foi no dia 21 de julho de 1938. E os engenheiros responsáveis pela construção do Palácio Boa Vista foi o José Luiz de Melo Matos e o Clóvis Ezerembo. E eles foram os engenheiros responsáveis pela construção do Palácio Boa Vista. E eles contrataram o Floriano Rodrigues Pinheiro, que era um dos maiores construtores que existia em Campos do Jordão na época, uma pessoa muito bem conceituada, que já tinha construído vários prédios importantes em Campos do Jordão. Ele foi, inclusive, um dos trabalhadores da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Floriano Rodrigues Pinheiro, durante a construção em 1912 e 1914. E o Floriano Pinheiro foi o construtor responsável pelo Palácio Boa Vista. Então a construção do palácio, na realidade, ela começou em 1938 e foi até mais ou menos 1940. O Floriano ergueu todas as paredes e cobriu o Palácio Boa Vista. Aí a construção do palácio parou e ficou, na realidade, parada de 40 a 1952, quando, na realidade, já era o governador do Estado de São Paulo, o professor Lucas Nogueira Garcês, e o professor Lucas Nogueira Garcês resolveu dar uma continuidade à construção do palácio. Então aí o Floriano praticamente terminou o reboco interno e externo do Palácio Boa Vista. Ele construiu o Salão Nobre, aquele salão maravilhoso que tem lá no Palácio do Governo, os banheiros, a parte de aquecimento nos pisos, e chegou até colocar os pisos, os tacos de madeira, que a grande maioria existe até hoje, principalmente no Salão Nobre, aqueles tacos maravilhosos. E também foi só isso, parou novamente. Então a construção do palácio, desde o início da sua construção, em 21 de julho de 1938, até a sua inauguração, em 21 de julho de 1964, foram 26 anos praticamente que levou essa construção. Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, com relação à data de inauguração do palácio, 21 de julho de 64, ainda existe escrito na história, principalmente no livro da história de Campos do Jordão do Pedro Paulo Filho, que eles escolheram o dia 21 de julho
em homenagem a Dona Leonor Mendes de Barros, que era mulher do Dr. Adhemar de Barros, que foi o que deu início ao palácio e o que inaugurou o palácio depois em 64, né? Porque nessa época ele era governador do estado de São Paulo, né? Então, em homenagem a ela, deram a data de 21 de julho. Agora, fazendo uma pesquisa, comparando a data do início da construção, que também foi 21 de julho de 1938, a mesma data, 21 de julho, aniversário da Dona Leonor. Também não sei se foi feito de propósito isso aí ou foi uma mera coincidência, né? Então, o palácio ficou 26 anos fechado, né? Nesse período, a única vez que o palácio realmente foi aberto foi em 1954, quando já era governador do estado o professor Lucas Nogueira Garcês, onde ele cedeu as dependências do palácio, que estava ainda em construção, para a montagem e a realização da segunda Festa Nacional da Maçã, que foi realizada nos dias 5, 6 e 7 de março de 1964, foram realizadas lá no Palácio Boa Vista, né? Até tem uma situação assim, bastante interessante, porque o Dr. Adhemar de Barros, ele era amigo íntimo do Dr. Lucas Nogueira Garcês. E o Dr. Adhemar de Barros tinha um grande braço direito, que era o Erlino Salzano, né, que era o braço direito do Dr. Adhemar de Barros. Só que na eleição que o professor Lucas Nogueira Garcês se elegeu governador do estado de São Paulo, eles acabaram se desentendendo. E o Erlino Salzano foi ser o vice-governador do estado na chapa do Lucas Nogueira Garcês. E a Festa da Maçã foi realizada no Palácio Boa Vista, mas os dois já não se entendiam mais. Então existe até na história que na hora que o Dr. Adhemar de Barros entrou no Palácio do Boa Vista para ver e presenciar a Festa da Maçã, o Dr. Lucas Nogueira Garcês, quando soube, saiu pelas portas dos fundos para não se encontrar com o Dr. Adhemar de Barros. Né? Interessante essa história, né? E até naquela época, o Lucas Nogueira Garcês, quando veio para Campos do Jordão com essa briga com o Adhemar de Barros, ele veio acompanhado da Polícia Marítima. Até é estranho, né, dizer Polícia Marítima, né? Mas ele veio acompanhado da Polícia Marítima, já prevendo que ia acontecer alguma coisa de desagradável, que ele ia precisar de um reforço da Polícia Marítima. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E também nessa ocasião aconteceu um fato muito interessante, porque o idealizador da Festa da Maçã de Campos do Jordão foi o Dr. Shisuto José Murayama, que era o engenheiro agrônomo responsável pela Casa da Agricultura de Campos do Jordão. E o Dr. Murayama montou a Festa da Maçã lá no Palácio Boa Vista, e no dia da coroação da rainha da Festa da Maçã, que na realidade, por coincidência, a rainha da Festa da Maçã de 1954 foi a Ivani Salzano, filha do Erlino Salzano, que era o vice-governador do estado, né? Mas já não se dava mais com o Adhemar de Barros, nem ele, nem o governador. Então, no dia da coroação, né, estava lá o prefeito de Campos do Jordão, que na época era o Dr. Antônio Nicola Padula, e perguntaram para a Ivani Salzano quem que ela gostaria que colocasse a coroa na cabeça dela. E ela, na sua ingenuidade, ela disse que gostaria que quem colocasse a coroa na cabeça dela seria o Dr. Adhemar de Barros. Bom, conclusão. Todos os que estavam ali do partido do professor Lucas Nogueira Garcês, inclusive o prefeito de Campos do Jordão, Antônio Nicola Padura, viraram as costas e foram embora, né? 2 dias depois, o Dr. Murayama, que era o engenheiro-chefe da Casa da Lavoura de Campos do Jordão, foi transferido de Campos do Jordão. Foi para uma cidadezinha do interior, porque eles acharam que isso aí foi programado. E na realidade não foi, foi uma simples ingenuidade da moça que não estava nem ligada com a briga do pai dela e do governador com o ex-governador Adhemar de Barros, né? Bom, conclusão. Só funcionou dessa vez. Eu fui muitas vezes no Palácio Boa Vista, porque meu pai, na realidade, Valdemar Ferreira da Rocha, meu tio João Ferreira da Rocha e o outro tio Luiz Ferreira da Rocha e o seu José Maiolino, eles eram carpinteiros e marceneiros. E eram todos, meu pai e meus tios,
eram cunhados do Floriano Pinheiro, porque o Floriano Pinheiro era casado com uma tia minha, Isabel, que era irmã deles. E eles trabalhavam de carpinteiros e marceneiros para o Floriano Pinheiro. E eles que fizeram todo aquele madeiramento à vista do palácio, do Salão Nobre do Palácio Boa Vista, que está lá até hoje, né? E eles fizeram aquilo lá. E meu pai era muito conhecido, né, do seu Benedito, né? Benedito, que era o guarda do palácio, que ficou lá desde 1940 até 1966. Então, de vez em quando, meu pai pegava a família e ia lá conversar com o seu Benedito, e o seu Benedito deixava entrar lá no palácio e conhecer todo o palácio. Eu fui muitas vezes lá e peguei aquele palácio em construção ainda. E o seu Benedito ficava muito preocupado porque uma grande parte daqueles tacos de praticamente quase 1 metro por 1 metro, tacos de madeira todo montado, né? Eles estavam lá, uma grande parte aguardando, e muitas pessoas conseguiam entrar lá e roubar aquilo lá para fazer mesinhas, né? E realmente levaram uma boa quantidade, mas ainda deu para terminar o Salão Nobre, principalmente os corredores, com esses tacos de madeira. E o palácio praticamente não tinha energia elétrica, não tinha sistema de água ligado ainda, né? E ficava lá fechado o tempo todo só com o seu Benedito, que era o grande guarda do palácio, né? Depois, em 64, quando o palácio foi inaugurado, né, que até na inauguração do palácio veio o presidente da República, que era o Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Ele veio na inauguração do palácio no dia 21 de julho de 64. A partir daí, as pessoas começaram a visitar um pouco mais o palácio. Mas, na realidade, ele só passou a ser frequentado com visitantes a partir de 67, né, quando o governador Abreu Sodré resolveu mudar aquilo lá e colocou no acervo do palácio uns móveis nacionais, né, de históricos. Então ele começou a abrir o Palácio Boa Vista, e na realidade o palácio nessa época, né, que foi a partir de 12 de 4 de 1970, o governador Abreu Sodré declarou o Palácio Boa Vista monumento público do estado de São Paulo, né? Aí nessa época também ele resolveu chamar o professor Luiz Arrobas Martins, né, que era o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, para administrar todo esse acervo do museu. Então aí surgiu a ideia do Dr. Luiz Arrobas Martins de começar a utilizar o espaço do palácio para fazer alguns festivais de música, né? Então aí em 1970 ele iniciou os primeiros concertos de inverno de Campos do Jordão, que foram realizados no Palácio Boa Vista. E esses concertos de inverno depois foram transformados no Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? E eles ficaram no Palácio Boa Vista até 1978. Quando foi em 79 que foi inaugurado o Cláudio Santoro, né? E então aí eles deram o nome do Festival de Inverno do Luiz Arrobas Martins, porque ele já tinha inclusive até falecido, né? Então ficou conhecido como Festival de Inverno de Campos do Jordão. Mas ele foi iniciado lá no Palácio Boa Vista, naquele pátio interno, né? que não é coberto, ele era realizado ali, né? Até eles instalavam lá, chegavam a instalar algumas lareiras portáteis, né? Colocavam lenha lá para aquecer aquilo lá, para o pessoal poder assistir às apresentações do Festival de Inverno. Com relação às datas que eu falei no início aí de início da construção do Palácio Boa Vista e da inauguração, 21 de julho de 38 e 21 de julho de 1964, com certeza deve ter sido realmente em homenagem a Dona Leonor Mendes de Barros, que era esposa do governador Adhemar de Barros, né, que foi uma grande benfeitora, uma grande benemérita de Campos do Jordão, né? Ela construiu às suas expensas, na década de 40, o
o Bandeira Paulista contra a tuberculose, né, que funcionava ali na entrada da cidade, quase em frente ao atual Bandeira Paulista, né, que hoje está funcionando no Hospital São Camilo. E funcionou ali durante muitos anos, um barracão de madeira, muito bem construído, depois teve uma parte de madeira, de alvenaria também, que eles aumentaram, e depois, posteriormente, a dona Leonor resolveu construir esse prédio enorme, maravilhoso, que está ali, né, até hoje, como o Bandeira Paulista contra a Tuberculose e Hospital Leonor Mendes de Barros, onde funciona o São Camilo. Então, o Palácio Boa Vista, na realidade, hoje em dia, ele presta um grande serviço, principalmente como um atrativo turístico para Campos do Jordão, né? Então, ele tem lá dentro várias moças que são especializadas, né, no cerimonial lá do Palácio, e a partir das quartas-feiras, de quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, né, ele funciona para visitação pública. E essas moças acompanham as pessoas, os grupos, e vão informando tudo que tem dentro do palácio, sobre o mobiliário, sobre os quadros, né, sobre um pouco da história do Palácio Boa Vista, né, e ele hoje presta um grande serviço nessa divulgação do turismo de Campos do Jordão. É uma obra maravilhosa, né, uma obra muito bem construída, né, você veja que ela começou construída em 1938 e hoje está perfeita até hoje, né, e a única coisa que fizeram foi na década de 67, né, que o governador Abreu Sodré resolveu fechar por praticamente 2 anos para fazer uma reforma interna para poder instalar esse mobiliário que hoje faz parte do acervo histórico do Palácio Boa Vista, né? O palácio, na realidade, ele também está localizado numa região maravilhosa, né, uma região muito bonita, tem uma vista espetacular. Lá de cima você avista a Pedra do Baú, né? Avista praticamente 360 graus da paisagem de Campos do Jordão, né? Muita coisa mudou. Eles construíram ali do lado do Palácio Boa Vista uma igreja toda envidraçada, né? Que na realidade, no meu ponto de vista, fugiu um pouco ao estilo, fugiu um pouco não, fugiu muito ao estilo do palácio, mas há quem goste, né? Há quem diga que aquilo lá é um contraste, né, daquele estilo medieval antigo do palácio, né? Eu, por exemplo, preferi que tivesse sido uma igreja mais ao estilo do palácio, que eu acho que ficaria muito mais bonito, né? E tem do lado ali também já um comércio, né? Um salão de chá, de encontros para gastronomia, etc., né? E uma coisa que é importante dizer também, que o Palácio faz esse serviço, não sei se vocês sabem, todo primeiro domingo de cada mês, eles fazem um hasteamento oficial da bandeira brasileira, né? A bandeira brasileira é paulista, lá na parte da frente do Palácio. Então vem um contingente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba, né? Onde eles contam um pouquinho da história, né, do hasteamento da bandeira, e eles fazem oficialmente, né, tocando o hino nacional brasileiro, eles fazem um hasteamento das bandeiras. É uma cerimônia muito bonita e muito marcante, e até emocionante, né? Eles sempre procuram chamar, se tem alguma escola lá, chamar alguma criança para ajudar no hasteamento da bandeira. É uma cerimônia muito bonita, vale a pena ver. É todo primeiro domingo de cada mês, né? Bom, enfim, eu acho que o que a gente poderia dizer do Palácio, não sei se seria mais ou menos isso daí, né? Só para posicionar bem, né? O Adhemar de Barros, ele foi interventor do Estado de São Paulo de 21 de abril de 1938 a 4 de junho de 1941. Foi o período que ele começou a construir o palácio. Ele foi governador também de 31 de janeiro de 63 a 6 de junho de 66. Né? Foi o período em que ele inaugurou o Palácio Boa Vista. O Adhemar, na realidade, foi uma pessoa muito importante para a história de Campos do Jordão, não só por ter construído o Palácio Boa Vista, mas também juntamente com a dona Leonor Mendes de Barros, sua esposa,
eles praticamente foram os grandes braços direitos para a construção da Santa Casa de Campos do Jordão, né? Eu sempre costumo dizer, e as pessoas que conheceram o Dr. Adhemar e a Dona Leonor, que ainda residem em Campos do Jordão, eu costumo dizer que se eles estivessem vivos em 2005, quando a Santa Casa fechou as suas portas, se eles estivessem vivos, eu tenho certeza absoluta que eles deixariam a Santa Casa fechar as portas, porque eles foram os grandes batalhadores para abrir a Santa Casa de Campos do Jordão, claro que com outras pessoas, mas eles foram os grandes braços direitos para a abertura da Santa Casa. E se eles estivessem vivos, em 2005 a Santa Casa não teria fechado as suas portas e não estaria no estado deplorável que está hoje, praticamente totalmente perdida, né? Então nós devemos muito ao Dr. Adhemar de Barros. Ele sempre frequentou Campos do Jordão, sempre favoreceu muito Campos do Jordão, porque ele gostava muito de Campos do Jordão, da Dona Leonor também. Eu espero que eu tenha contado um pouquinho da história do Palácio. A história do Palácio é bastante extensa, né? E para a gente contar um pouquinho dessa história do Palácio Boa Vista em pouco tempo, torna-se um pouco difícil, né? Porque, só para você ter uma ideia, no livro do Pedro Paulo Filho, História de Campos do Jordão, né, o tópico que ele fala do Palácio Boa Vista são 10 páginas, né? Se eu fosse falar tudo o que o Pedro Paulo escreveu no livro dele sobre o Palácio Boa Vista, nós íamos ficar aqui pelo menos 1 hora conversando. Mas eu acredito que nesse pequeno espaço de tempo, né, tenha dado para a gente dar um pouquinho da história do Palácio Boa Vista para vocês aí.